Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos hoje aqui com João Paulo de Maria. Vamos discutir um tema especial, o tema da obediência. A obediência nós tratamos no nosso livro, Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza. Aqui tem um artigo escrito por um casal, Jamerson e Denise, da nossa missão de Currais Novos, Rio Grande do Norte, que aqui ele é representado por João Paulo para discutir sobre esse tema. E como dizia Jamerson, na verdade, obediência, obedecer é mandamento. Desde a infância, nós temos que obedecer a alguém. Os mandamentos da lei de Deus, temos, por exemplo, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, obedecer ao pai e à mãe. Na escola, nós obedecemos aos nossos professores, obedecemos aos nossos mestres. Começamos a nossa vida, começamos a trabalhar, temos os nossos patrões, temos os nossos superiores, mestres, empregadores, as leis. Como cidadãos, somos obedientes à lei orgânica da Constituição. Nós somos obedientes ao Estado, ao governo. Claro, sempre damos um jeitinho. Dizem que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o jeitinho desobediente de viver. Muitas vezes a gente dá um jeitinho desobediente de viver e nós católicos, muitas vezes nós usamos dessas práticas para nosso favorecimento. Um ponto interessante é que sempre você vai estar obedecendo a alguém. Ou está obedecendo a Deus, ou está obedecendo ao mundo. Ou pior, ou está obedecendo a Deus, ou está obedecendo a você mesmo. Infeliz do homem que obedece apenas aos seus instintos. Esse é o motivo de grandes quedas, grandes pecados, grandes loucuras. Louco é aquele que obedece apenas a si mesmo. É o termo que podemos dizer. Muitas vezes nós agimos assim, né? Não estou aqui querendo criticar, mas nós somos uma humanidade desobediente. Em vários momentos da história, o povo de Deus desobedeceu. Vamos rever esses conceitos, rever a vontade de Deus na nossa vida, na nossa história. Então, João Paulo veio nos ajudar a isso. Então, João, desobedecer. O que é obedecer, para a gente saber o que é desobedecer? Então, a obediência, no dicionário de língua portuguesa, vem nos dizer que obediência é a disposição a obedecer, é submeter-se, é estar submisso à vontade de alguém. Como o fundador falou, vou estar submisso à vontade dos meus mestres, dos meus superiores. Então, é ter essa disponibilidade de eu estar a serviço, de eu estar sob orientação de alguém maior do que eu. E sobre a nossa fé, né, no Catecismo da Igreja Católica, vem trazer vários pontos, mas observamos a referente à fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade à vontade de Deus. Então, a minha inteligência é menor, inferior do que a vontade de Deus, que está maior do que a minha. Então, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Mas, para isso, eu tenho que querer, eu tenho que estar submisso à vontade de Deus. E obedecer, né, a palavra obedecer também, na fé, significa, como eu falei, submeter-se livremente à palavra ouvida e vivida, que é a sua verdade e garantida por Deus, né, que é a própria verdade. Deus, né, desta forma, a obediência de Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe. E a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. A Virgem Mãe, a Virgem Maria, ela que soube obedecer, ela que teve uma obediência cega. Então vem nos trazer, no Catecismo da Igreja Católica, essas duas referências, Abraão e a Virgem Maria. E como Abraão e a Virgem Maria, entendemos que a virtude da obediência não é transmitida por testemunhos. Então, qual é o meu testemunho de vida a respeito da obediência, como o fundador falou? Será que eu estou sendo obediente à vontade de Deus ou à minha vontade? Muitas vezes é mais fácil fazer a minha vontade,
mas nem sempre ela é a correta. E nós, jovens? Eu tenho 24 anos. Qual é o meu exemplo de obediência que eu estou dando para os outros jovens? E os idosos também, as pessoas mais maduras, será que estão sendo obedientes? É difícil a pessoa ser obediente, mas temos que ter essa sensibilidade para podermos compreender e entender a vontade de Deus se quisermos sermos obedientes. Como é ruim sermos obedientes às coisas do mundo, às coisas erradas. Qual é o nosso destino? Provavelmente o inferno. E é isso que nós não queremos, com toda certeza. Então temos que trabalhar em nós esta sensibilidade para obedecer, estar sempre a serviço, estar sempre submisso à vontade de Deus, com todas as nossas forças, potências, razões, porque sempre vamos ter algo a mais a obedecer, sempre vamos ter que estar dispostos a obedecer. Então, a obediência é essa disposição, temos que estar dispostos a querer obedecer, estar sempre, e temos que ter uma aceitação dessa obediência que é da autoridade que está acima de nós. É isso, então obedecer, né? Então, você que está assistindo já vai ficando inquieto. Nós somos muito movidos pelos nossos instintos, então não vamos obedecer apenas aos nossos instintos. Nós somos muito também conduzidos pelos prazeres da carne, saciar as nossas vontades carnais, matar a fome, matar a sede, o desejo sexual. E muitas vezes nós queremos obedecer a esses impulsos. Não podemos ter esse entendimento de apenas obedecer a nossos impulsos carnais. Com certeza a gente vai dar com os burros na água, como se diz. Um outro ponto, quando a gente obedece, é entender que aquele a quem obedecemos quer o melhor para nós. Obedecer a quem quer o melhor para nós. A gente tem que ter essa reta intenção. Nosso Pai sempre vai querer o melhor para nós. Os governantes, vamos tirar os corruptos, né? Mas os governantes, eles criam as leis para que nós a obedeçamos, para que vivamos numa sociedade mais justa, mais correta. Então, nós devemos obedecer, porque sempre quem obedece é porque quem comanda quer o melhor. Quem comanda quer o bem-estar geral. Santo Afonso Maria de Ligório, ele cita que como é que nós vamos saber e aceitar as ações que Deus quer para nós. Como saber a melhor forma da vontade de Deus. Como saber a manifestação da vontade de Deus. E ele coloca aqui que a forma mais segura de fazermos a vontade de Deus é obedecermos aos nossos superiores. Tem pessoas que morrem de medo de ter alguém superior. Eu até fiquei refletindo, eu especificamente, tem várias pessoas superiores a mim. Mas eu nem me sinto humilhado, nem oprimido pelo meu superior, porque eu cumpro meu dever de Estado, eu cumpro minhas obrigações, então, eu sendo obediente, eu nunca vou ter conflito com meu superior, com meus líderes, com meus coordenadores. Então, quem obedece é humilhado, quem obedece é trucidado, é esmagado. Não. Se você cumpre aquilo que foi combinado, a gente muitas vezes nem se recorda que é submisso, quando nós somos obedientes. Santo Afonso ele coloca que as Sagradas Escrituras cita que a obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. Está lá no Salmo 15, versículo 12b, que a obediência vale mais do que os maiores sacrifícios. Dos sacrifícios de animais, dos sacrifícios corporais também, por que não? Muitas vezes as pessoas se desviam dos seus caminhos de santidade, cheias de boas intenções, travestidas de desobediência. E fiquem tranquilos, suas boas ideias travestidas de desobediência, elas não agradam a Deus e não serão caminho de santificação. Às vezes as pessoas têm grandes ideias. Eu tive uma ideia magnífica. Se for desobediência, nem traga. Isso vai lhe levar para o inferno. Isso vai lhe afastar de Deus.
isso vai lhe fazer pecar. Então, a obediência vale mais que os maiores sacrifícios. Então, devemos nos submeter à vontade de Deus. Na nossa igreja, existiram vários modelos de santos, modelos de santas, anjos, profetas, homens, mulheres. Mas de todos os exemplos, o modelo de obediência de cada um deles é o que mais se sobressai nas suas histórias de vida. São Vicente de Paulo, ele diz que nunca se cumpre melhor a vontade de Deus do que obedecendo aos superiores. Então esses modelos que as Sagradas Escrituras nos colocam, João Paulo já colocou aí Abraão, o pai da fé, aquele que era obediente ao que Deus pedia, ele tem uma fé inabalável. Temos também a Santíssima Virgem Maria, como foi citado, mas também São Miguel Arcanjo, São José. Quantos homens e mulheres obedientes. Então, João Paulo, você que tocou nesse ponto aí de Sagradas Escrituras, né? O Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, São Miguel Arcanjo, ele foi obediente realmente? São Miguel, posso dizer, o anjo obediente, né? Muitas vezes em nossas vidas não conseguimos defender nem nossos próprios direitos, muitas vezes violados. Imagine então como é difícil defender a nossa fé, nossos baluartes, o nosso próprio Deus. E em meio a uma tormenta celestial, a uma guerra celestial, né, eis que um grito surge: quem como Deus? Ninguém como Deus. Esse quem como Deus quer nos dizer: eu servirei, eu estou a serviço, eu estou submisso à vontade de Deus. Neste grito, antes disso surgiu tava a guerra entre Deus e o demônio. O demônio queria tomar o trono de Deus. Mas se isso acontecesse, o plano de salvação não iria acontecer. E São Miguel, atento, sensível a isto, gritou: quem como Deus? E meio a isso, então, criamos um amigo. Temos um amigo para nos defender. Ele que expulsou o demônio dos céus. Então, como eu disse, diante de uma guerra pelo trono de Deus e dos gritos de ira do demônio, o anjo manifestou, o arcanjo Miguel manifestou o seu amor redentor, que realiza o plano de salvação, um grito de obediência que destruiu a guerra que tentava sucumbir o plano de Deus. Então, como eu disse, o grito de São Miguel, quem como Deus, é a mesma coisa de gritar: eu servirei, eu servirei, eu estou disposto a servir. Então a majestade e a força são manifestadas de uma forma sublime pela humildade e adoração e a obediência do arcanjo Miguel. Quando Lúcifer atreveu-se a igualar-se ao Criador, por inveja, soberba, houve a queda. Com isso ganhamos inimigos. Mas com a obediência de São Miguel, com toda certeza ganhamos um amigo, como eu disse, para nos proteger das potestades do demônio. Então, quando a coisa estiver preta, quando eu estiver com aquela vontade de desobedecer, gritamos: quem como Deus? Ninguém como Deus. Que eu tenho toda a certeza que com o auxílio de São Miguel, iremos conseguir dar o nosso grito de obediência à vontade de Deus. Eu fico imaginando como seria aquela tormenta lá nos céus, aquela guerra, como é que aconteceu, né? E fico imaginando também como a reação de Deus em perceber que, meio àquela tormenta, surgiu um anjo disposto a fazer a vontade dele, a estar submisso a ele. Então é isso que Deus quer de nós também, que possamos ser submissos à vontade dele, que possamos ter São Miguel como exemplo de obediência. É isso, São Miguel, quem como Deus, esse grito ecoa, né? Ninguém pode ser como Deus. Então você tem que obedecer a Deus, não às pessoas. Não só obedecer, eu digo, obedecer às pessoas que transgridem a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos colocados diante dessas realidades, de quererem que a gente obedeça a algo que é contra a vontade de Deus. Temos que ter muita sabedoria e prudência, porque não podemos obedecer ao que é incorreto por excelência. Você pode até ter um chefe subversivo, ou um político corrupto, que queira
lhe conduzir a desobedecer, a roubar, a mentir, a adulterar, a falsificar. Não, aí é outra coisa, a gente não está falando dessa obediência. Isso que nos afasta de Deus, nós podemos e devemos desobedecer. O único mandamento que nós temos que honrar, e muitas vezes desobedecendo, é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, automaticamente vai estar desobedecendo a alguém. Um exemplo, João Paulo. Alguém que está sentindo fortemente um chamado a uma vida religiosa. E os pais não permitem, não autorizam. A pessoa já é de maior, já está maduro. E essa pessoa, o pai diz, não, eu não quero que você vá para o convento, eu não quero que você vá para o seminário, eu não quero que você vá para a nova comunidade, mas honrar e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí alguma vez, eu acho que é a única situação que nós temos justificativa para desobedecer ao pai e à mãe, é quando nós desobedecemos para fazer a vontade de Deus. Fora isso, nenhuma outra desobediência é permitida. Porque a vontade de Deus sempre prevalece, como diz São Miguel, quem como Deus? Quem como Deus? Não é meu chefe, nem meu tio, nem minha avó. Quem como Deus? Não, Deus é o caminho maior a qual eu devo seguir. Caminho, verdade e vida a qual eu devo toda a minha obediência. Um outro modelo de obediência foi São José. São José, pai nutrício de Jesus, pai adotivo de Jesus, pai verdadeiro de Jesus. São José, ele foi um homem justo, um carpinteiro. Uma obediência marcada no serviço. São José, ele era obediente em tudo, mas em cuidar dos maiores tesouros de Deus. Cuidar de Jesus, cuidar de Maria. Tem obediência a Deus maior do que cuidar do Filho de Deus e da Santíssima Virgem, esposa do Espírito Santo, mãe de Deus. Não existe obediência maior. E São José cuidou destes dois. São José foi obediente à Santíssima Virgem Maria, que quando ela dizia, faça-se em mim segundo a vossa vontade, quando o anjo a interpelou, São José também tinha um sim incondicional. Não está escrito, mas parece que na boca de José só saía, faça-se em mim segundo a vossa vontade. O sim de José deriva do sim de Maria. O sim de José se une com o sim de Maria. Os dois sims, nesse início desse projeto salvífico de Deus na nossa história, São José obedece diante do anjo, aquela situação da Santíssima Virgem Maria grávida, e ele sem compreender aquilo. Mas o anjo diz, não temas, José, o que ela concebeu vem do Espírito Santo. José não hesita em obedecer. Mais adiante, São José está dormindo e o anjo diz, levanta-te, José, toma a mulher e o menino e foge. Herodes queria perseguir e matar o menino Jesus. Rapidamente José se levanta, acorda, bota Maria Santíssima, Jesus no jumentinho e vai-se embora. José é o homem do sim, é o homem da proteção, é o homem que cuida e protege os tesouros de Deus. Como carpinteiro ele foi obediente. Quem sabe ele quisesse fazer um berço muito bonito para Jesus, mas ele foi obediente a Deus. Foi embora com Maria Santíssima para o recadastramento. E Jesus não nasceu no berço feito por José. Jesus nasceu numa manjedoura. Mas José queria fazer um berço para Jesus, mas não pôde. Ele foi obediente a Deus. Muitas vezes você quer construir alguns berços. Você quer construir berços para receber Jesus, mas seja obediente. Jesus muitas vezes quer a simples manjedoura e a sua presença do lado, sem que você construa nada.
Aprendamos com o sim de José. São José soube dar não aos seus projetos para o sim à vontade de Deus, mesmo não sendo como ele conduziu, como ele queria que fosse. Ele foi ao templo buscar uma esposa, obviamente, é lógico, buscar uma esposa. Mas a esposa que ele foi buscar e recebeu no templo era a esposa de Deus, meu Deus. E sendo esposa de Deus, ela estava cheia de Deus. Estando cheia de Deus, não tinha espaço para a sexualidade. E São José, castíssimo, puríssimo, obediente a Deus, jamais buscou violar a Santíssima Virgem Maria. Jamais a violou, porque ele era obediente ao plano de Deus. Uma mulher cheia de Deus precisava ser cuidada e preservada, não usada. E daí o sim de José, complementando a pureza divina da Santíssima Virgem. Ele, o protetor da Sagrada Família. Acredito que quantas vezes José deve ter dito para Jesus: Jesus, hora de dormir. Jesus, hora de acordar. Jesus, hora de entrar. Jesus, para de falar. Afinal de contas, São José educou Jesus. Tanto é que Jesus aprendeu o idioma de José, e Jesus aprendeu as escrituras com José, e Jesus aprendeu o ofício de José. Tanto é que Jesus é a cara de José. Veja o rostinho, a cutis, a barba. Jesus e José, ó, não sei quem mais obediente é o outro. Jesus, o mais obediente dos filhos. São José, o mais obediente dos pais. Muito belo refletirmos sobre a obediência de José ao conversar com a Santíssima Virgem e juntos enfrentarem esse projeto. Muitos de vocês que estão nos assistindo precisam, junto com sua esposa, conversarem e juntos assumirem o projeto de Deus. Afinal de contas, quando Jesus foi encontrado no templo, Maria Santíssima diz: Jesus, teu pai e eu te procurávamos. Aonde estavas? Jesus diz: não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Maria Santíssima conduz Jesus para casa. Jesus era submisso, mas ela sabia que ele estava cuidando das coisas que ele contava para ela. Ele contava para ela que ia cuidar das coisas do pai, mas contava para José também. José estava vivo até os 12 anos de Jesus, com certeza, porque ela dizia: teu pai e eu. São José, ele faleceu provavelmente quando Jesus estava na vida pública, senão ele teria sido citado no batismo de Jesus no Rio Jordão, ou naquelas histórias. Mas lá contavam: não é Jesus aquele filho do carpinteiro? Então José estava vivinho ali, obediente, cuidando de Jesus e de Maria, modelo da Sagrada Família, chefe e protetor da Sagrada Família, um testemunho verdadeiro da vontade de Deus. Então, João Paulo, falando de José, temos que falar da sua Maria Santíssima. E Maria Santíssima, alguém mais do que ela foi obediente aos planos de Deus? Oh, meu Deus. Falar de Maria Santíssima, a mãe da obediência, ela que desde o ventre de Santana, de sua mãe Ana, né, foi estabelecida muito cedo e sem mais terna relação, né, com seus pais Joaquim e Ana, que a conceberam pela fé e oração uma filha, para assim cumprir a promessa que eles tinham feito, que o filho que nascesse deles seria para o serviço de Deus e da igreja. Então, com gratidão, generosidade, seus pais, por conceder-lhes um filho em idade avançada. Nesse contexto, a pequena Maria, aos 3 anos de idade, aceitou sem constentação ser ofertada à igreja, uma vez que subiu a alta e numerosa escadaria do templo sem olhar para trás. Imagina só, será que hoje uma criança de 3 anos teria esta coragem, esta obediência de deixar os seus pais, deixar a sua casa e subir uma imensa escadaria sem olhar para trás? Então, João Paulo, você está falando daquele momento que ela foi apresentada no templo, né? Exatamente. Joaquim Santana teve aquele filho tão esperado em oração, que foi apresentado ao templo conforme o agradecimento à promessa de Deus por ter concebido. E apresenta ela no templo, ela sobe a escadaria sem olhar para trás.
Eu pergunto ao senhor fundador, o senhor teria essa coragem? Pois é, olha, essa é a Nossa Senhora da apresentação, padroeira de Natal, que é apresentada no templo, sobe e não olha para trás. Que Deus me dê a graça, João, de sempre, diante das escadas do encontro a Deus, eu subir essas escadas sem olhar para trás, a modelo da Santíssima Virgem. Olhe, suba sem olhar para trás, mesmo sabendo que vamos ter que deixar muitas coisas, tanto quem está na vocação do celibato, como quem está na vocação do matrimônio. Nós, matrimônio, também, quando estamos seguindo a escada a serviço de Deus, temos que deixar muitas coisas sem olhar para trás. E como é difícil a gente não olhar para trás, não colocar a mão no arado. Mas a Virgem Maria, ela teve esta obediência, teve esta coragem e assim o fez. E permaneceu no templo, demonstrando uma grande submissão, uma grande subserviência e aprendendo os ofícios e trabalhos manuais, os trabalhos domésticos, bem como se dedicou às leituras das Sagradas Escrituras e deixando o templo somente para se casar com o justo, né, com o castíssimo, o esperado José dela. Eu acho, João, que Nossa Senhora lá no templo, ela deveria ser a melhor aluna de cozinha, Nossa Senhora. A melhor aluna de teatro, Nossa Senhora. A melhor aluna de dança, Nossa Senhora. A melhor de costura, Nossa Senhora. De tudo. Acho que era uma grande aluna, né? Os idiomas. Acho não, eu tenho certeza que ninguém superou Nossa Senhora naquele templo em tantos dons. Mas ela, mesmo sendo cheia de dons, ela é obediente. Submissa. Submissa e entrega os dons a Deus, né? Toda certeza. Então, o sim da Virgem Maria protagonizou um dos maiores exemplos de obediência da história da nossa humanidade. Deu-nos a certeza do céu e a oportunidade de sermos salvos. Com o sim dela, também nós temos esta oportunidade de sermos salvos. E foi por uma obediência cega que a Virgem Maria fixou seu pensamento e o seu olhar no seu Senhor. Santo Irineu diz assim: a Virgem Maria tornou-se, através de sua obediência, a origem da salvação, tanto para si mesma quanto para toda a raça humana. Então precisou do sim da Virgem Maria para podermos ganhar a salvação. Imagina só se a Virgem Maria não tivesse sido obediente. Como seria nós? Meu Deus. Ela teria o direito de dizer não. Não, com toda certeza. Né? Com certeza Deus poderia também ter escolhido outro modelo, outra forma para nos salvar. Porque Deus é Deus e Deus não muda. Se ele não muda e Deus é Deus, escolheu Maria Santíssima porque ele sabia que ela era a mulher do sim, a mulher do fiat. Ela era a mulher do sim e ele confiou e ela respondeu. Eu acho que a gente tem que aprender com ela. Deus confia na gente, a gente tem que responder com obediência, né, João? Exatamente. Então temos que ser obedientes, temos que ter essa coragem, como eu já disse no começo. Este fiat, esse sim constante à vontade de Deus, que a pequena Maria Santíssima, desde criança, deu, né? E se faz até hoje esse fiat. Com certeza, todos os dias ela está lá renovando o seu sim, na sua obediência, na sua submissão às vontades de Deus. Pois é, Nossa Senhora obediente, São José obediente. E o seu filho Jesus? Este menino tão perfeito, este menino com certeza foi um menino obediente. Nossa Senhora, que era a mãe do menino mais obediente de todos, ao mesmo tempo ela recebe como presente de Deus ser mãe de uma humanidade desobediente. Mas graças a Deus que ela tinha um filho obediente, a qual nós devemos seguir. Então, essa obediência de Jesus, todo o tempo ele foi obediente? Com toda certeza, né? Jesus foi obediente até a morte. Então, pela desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso, mas o Senhor bondoso, compassivo e repleto de amor, preparou um plano para a nossa salvação, possível graças à virtude da obediência. Mas para concretizar este plano, foram necessários vários profetas, vários mártires, santos e santas, um homem justo, uma virgem e, por fim, um menino Deus. Né? Muita lágrima e sangue foram derramados, muitos prodígios foram realizados, né? Até que numa cruz, o maior exemplo de amor e de obediência foi escarnecido e morto inocentemente. Né? Maior prova de amor e obediência do que isso? Não há.
E na liturgia das horas, liturgia esta que a gente faz, no Cântico de São Paulo aos Filipenses, na segunda semana do tempo comum, né, vem dizer assim, o cântico, né, que tem como título Cristo, servo de Deus. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Então, Cristo foi sempre obediente. Foi tão obediente que nós mesmo o colocamos lá na cruz. Inocentemente. Ele não tinha culpa de nada. Mas por amor, por obediência, ele assim o fez. Ficou lá. Foi morto numa cruz. Pelos nossos pecados. Por culpa esta que era nossa e não dele. Mas ele foi obediente a esse plano de salvação. Então a obediência de Jesus Cristo que permitiu ser gerado e criado por uma humilde mulher, a Virgem Maria. Foi também a grandeza que ele morreu por mim, por você, pelo Senhor, por todos nós, né? Que nos leva a crer que se formos obedientes como ele e aceitarmos a nossa cruz, estaremos agradando a Deus. Temos que levar a nossa cruz. Temos que amar a nossa cruz. Temos que ser obedientes à nossa cruz, para assim agradarmos a Deus. É difícil, meus irmãos, como eu já disse em outros programas, é difícil a gente fazer a vontade de Deus, é difícil a gente obedecer aos nossos superiores, mas é aquela coisa, a gente temos que mortificar, temos que ser submissos, porque é um caminho de santificação para chegarmos até Deus. Então, quem erra, nunca peca. É isso, mais ou menos isso, né? Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Então sejamos obedientes para não errar. Mesmo que o nosso superior esteja dizendo algo que a gente pense que é errado, mas vamos obedecer. Quem obedece não erra. Não erra. Até porque quem mandou é quem vai responder por esse ato. Justamente. Quem mandou é quem vai responder por esse ato. A não ser que seja um pecado público, algo aí não, que a gente já falou. Mas se o padre lhe pede algo, faça. Ele fala em nome de Deus. Se for errado, ele quem vai responder. Se esse sacerdote lhe orientou errado, numa confissão ou numa condição espiritual. Mas a misericórdia de Deus é infinita. Ele não cansa de nos dar chance de sermos obedientes. Você desobediente. É você mesmo que eu estou falando. Você que é desobediente, procure um sacerdote. Se confesse e volte a seguir como um verdadeiro cristão. Se confesse, se arrependa dos vossos pecados, comungue, receba Jesus, receba a Eucaristia e esqueça seu passado, porque Jesus faz nova todas as coisas. Mesmo desobediente, se arrependido, confessado, Jesus faz você um homem novo, uma mulher nova, livre dessa desobediência, para que você possa seguir em passos largos para Jesus. Então agradecer a João Paulo pela presença no programa, agradecer a Jamerson e Denise por escreverem esse artigo, e por fim dizer para toda a nação discípulos da Mãe de Deus, para todos os consagrados, a Nossa Senhora, que nós precisamos ser obedientes. Na obediência, todas as virtudes chegarão a nós e se manifestarão pela nossa obediência. Você que não se consagrou ainda a Nossa Senhora, entre em contato conosco pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Adquira seu material de consagração, adquira seus livros. Consagra-te. A coleção Consagra-te pode lhe ajudar. Tem nas lojas Sagrada Família, atrás da Catedral Metropolitana de Natal, ou pelo nosso site. Entre em contato conosco. Vamos renovar, vamos fazer a nossa consagração. Nossa Senhora tem pressa. Obedeça. Um cheirinho para todos. Consagra-te.